começar, viu, Raquel? Eu já liguei para todo mundo já... Vamos lá, pessoal. Bom dia. Como é que foi o final de semana de vocês? Falem comigo. Gente, eu já disse, se não responder, eu vou pedir para abrir as câmeras para saber se estão na aula. Porque a professora fala e vocês estão sem responder ao professor. Que coisa feia. Não é, rapaz. Vamos lá. Já que ninguém quer falar, vamos de aula, né? Vamos de aula. Bora lá na página 182, assunto novo. Ah, professora, hoje é prova, vai dar revisão? Não vou, não. Assunto novo. Foi excelente, Samantha. Vamos lá. Ah, tô tomando café, tudo bem. Vamos lá. Eletricidade, não tem problema não. Tô ciente que você está aqui. Tia, para copiar, é? Então, vamos fazer leitura. Ah, tá certo. Aí precisa copiar, não, professora? Agora não, mas... E tu tá sem o livro, né, Ivone? Tô. Esqueci disso. Então, eu vou falar algumas coisas, e aí aquilo que eu falar, eu peço para você copiar, tá bem? Pode ser. Então vamos lá, pessoal. Eletricidade. O que vocês entendem sobre eletricidade? E aí, vamos lá dialogar um pouquinho? Sei não. Muito bem, parabéns. Outra pessoa. Não tem problema, se não sabe, a gente descobre hoje. Alguém entendeu algo sobre eletricidade? Nada? Alguém já levou choque aqui? Ou só eu? Eu já. Ah, então vocês sabem o que é uma eletricidade, tá? Vamos lá. Página 182 para quem tem livro. Os fenômenos elétricos são comuns em nosso dia a dia. Sem os conhecimentos de eletricidade, a maioria dos aparelhos como rádio, televisão, geladeira, computador e telefone celular não existiria, já que dependem da energia elétrica para funcionar. Olha aí, vocês, assim como eu, vivo num carregador, boto lá meu celular e carrego. E às vezes eu faço uma coisa errada, que é o quê? Eu tô no carregador agora. Fico mexendo no celular com ele carregando. Isso é totalmente errado. Mas eu já fiz isso uma vez, só que eu não faço mais. Eu estava assistindo uma reportagem e uma mulher, ela foi fazer isso e ela teve uma descarga elétrica e faleceu. Então, assim, eu até falo para vocês, dou um alerta aqui. Não faça isso. Se o celular está carregando, deixe carregando. O que é que eu aconselho? Desliguem o celular e deixem ele bem distante carregando. Assim como quando vão dormir também. Tem pessoas que gostam de dormir com o celular embaixo do ouvido. Faça isso não. Por quê? Porque o celular ele emite uma radiação. E isso pode provocar futuramente um câncer em vocês. Então, deixa o celular bem distante. Se quer mexer, mexa. Mas se ele está vendo que ele está descarregando, bota para carregar bem distante de você. Não faça o que um dia eu fiz. E como essa mulher fez, que ela chegou a óbito por conta disso. Vocês estão tendo informação que não é coerente, não é correto. Está mexendo com o celular carregando. Continuando. Todas as tecnologias, quando bem empregadas, facilitam o nosso cotidiano. Nesse capítulo, vamos entender melhor o que é a eletricidade e o que são matérias condutores ou isolantes de eletricidade. Por fim, vamos compreender como funcionam os circuitos elétricos e construir alguns modelos. Eu achei interessante, eu acho que 1 mês e meio, mais ou menos, quando estava em época de chuva aqui em João Pessoa, quando estava chovendo com mais frequência. Teve um dia que foi uma chuva tão forte e caiu um raio, uma rua aqui
na frente que atingiu 2 postes e a gente ficou sem energia no decorrer do dia. E isso é também um pico de eletricidade. Quando cai um raio, só que a diferença é que é um fenômeno da natureza que acontece. Eu nunca tinha visto, ouvido falar que caía raio aqui, porque aqui, principalmente aqui em Mangabeira, tem muito para-raio. Mas caiu. E foi justamente em uma rede elétrica. Foi um pipoco tão grande que eu pensei que tinha sido uma batida dentro do meu quarto, que um carro tinha entrado com tudo e estava chegando no meu quarto. E todo mundo da rua, é engraçado, porque todo mundo da rua deu um grito, parecia um jogo do Flamengo aí, quando tá ganhando o Vasco. O povo deu um grito e eu fiz, meu Deus do céu, o que é isso? E foi simplesmente um raio que atingiu uma rede elétrica aqui. Para vocês verem como é a gravidade e o importante saber disso. Vamos lá. Cargas elétricas, condutores, isolamentos elétricos. Fenômenos elétricos já eram observados pelos seres humanos antes da descoberta da eletricidade. Na Grécia Antiga, o matemático e filósofo Tales de Mileto observou que um pedaço de âmbar passava a atrair alguns objetos leves após ser esfregado em outros materiais, como a seda. Vamos estudar esse fenômeno. Você já reparou que às vezes os balões de festa são atraídos às nossas roupas ou então atraem os pelos do nosso corpo? Como você explica essa observação? Para descobrir como acontecem esses fenômenos, pendure um balão de festa cheio de ar em algum suporte. Eu nunca fiz isso. Eu acho que a gente poderia tentar na próxima aula, né? Segura o balão de festa com uma das mãos e esfregue várias vezes uma mesma área com uma flanela de algodão ou de lã, como mostra a figura. Solte o balão de festa e aproxime a flanela da área que foi friccionada e veja o que aconteceu. Vamos fazer isso na próxima aula? Vamos para ver se realmente está certo? Bora. Então, pode fazer isso próxima terça. Marquem aí. Próxima terça, vamos fazer essa atividade aqui, com o balão. E o que vai precisar de vocês, cada um vai ter que ter um balão de festa, né? Aqueles lá que a gente compra para decorar. Próxima aula, vamos fazer esse teste aqui para ver se vai funcionar, tá certo? Prometo a vocês. Próxima aula a gente faz. Eu vou até avisar, pedir para a professora Marcelina avisar na segunda, hein? Balão de festa para amanhã, para o experimento da aula de ciências. Vamos lá. O balão de festa é atraído pela flanela. Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que o objeto tem cargas elétricas positivas e negativas e, em certas situações, ficam eletrizados. Quando o material é friccionado em outro, como é o caso do balão de festa que foi atraído pela flanela, um deles passa a ser portador de carga elétrica negativa e o outro de carga elétrica positiva. No ano que vem, ou seja, no nono ano, você vai aprender que toda matéria é formada de átomos e que os átomos possuem partículas. Partículas essas elétrica positiva, que são os prótons, e negativa, que são os elétrons. Quando um corpo adquire carga elétrica negativa, é porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Quando fica com carga elétrica positiva, ele passa a ter mais prótons que elétrons. Ivone, anotem aí, por favor. Carga elétrica negativa. Quem está sem o livro, anotem aí. Carga elétrica negativa. No átomo, é conhecido por serem elétrons. Se você, Ivone, for conversar com o Davi, ele vai lhe explicar porque isso é justamente o que eu estou dando no nono ano. Carga elétrica positiva, carga elétrica negativa, carga neutra, formação de um átomo. Vou falar com ele.
Carga elétrica negativa no átomo são os elétrons. Continuando. Carga elétrica positiva. Oi. Carga elétrica positiva. Ô, tia, Oh, no caso, eletricidade não teve que copiar nada, né, sobre ela? não. Só Aí, coloquei. carga elétrica negativa só foi até elétron, né? Isso, agora vamos lá. Carga Pode seguir. elétrica positiva. Carga elétrica positiva. Nos átomos são os prótons. Nos átomos são os prótons. Continuando, para todo mundo agora. Mas por que o balão de festa foi atraído pela flanela? Isso acontece porque cargas elétricas de sinais diferentes, ou seja, positivo e negativo, se atraem. Já ouviram falar a frase que todo mundo diz? Ah, eu sou diferente dele, mas há uma atração, ou então os diferentes se atraem, os opostos se atraem. Já ouviram isso? Já. Já. Isso, porque justamente vem daqui. A carga elétrica negativa atrai a carga elétrica positiva. Há uma atração. É por isso que eu vou falar, se os opostos se atraem. Veio da química, certo? Veio dessa lei aqui. Os opostos se atraem. Dizemos, então, que o balão de festa e a flanela ficaram eletrizados. Esse tipo de eletrização é chamado de eletrização por atrito. Agora, observe essa figura que tem aqui, a 7.5. Neste outro experimento, foi usada uma estrutura de madeira a qual se prendeu um barbante. Na ponta, desta foi amarrada uma caneta em tubo de plástico friccionada previamente por um pedaço de flanela de algodão ou de lã. Veja o que ocorre quando aproximamos pela outra caneta de tubo de plástico friccionada pelo mesmo polo. A caneta presa ao suporte se afasta de outro devido à força de repulsão elétrica, porque ambas ficam eletrizadas negativamente. Isto é, ficaram com cargas elétricas negativas depois de friccionada pela flanela. Este é outro princípio básico de eletricidade. Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem, isto é, surge uma força de repulsão entre elas. Professora, o que a senhora falou aí que eu não entendi nada? O que ele está querendo dizer aqui? Se eu tenho um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo o que é, não. Mas esse meu copo com o meu sorinho. Tem uma relação entre eles e há uma repulsão. Como é que eu posso dizer? Uma diferenciação em relação a eles. Eu tentei fazer um atrito, mas não deu certo. Eles se repeliram, eles tiveram repulsão. Significa dizer que tanto o copo como o Sorini, eles possuem cargas negativas ou cargas iguais que fizeram essa repulsão. Por quê? Porque só há uma atração entre eles se, por exemplo, o copo for positivo e o Sorini negativo. Então, com sinais diferentes, eles se aproximam, eles se atraem. Com sinais, cargas iguais, eles se repelem. Entenderam mais ou menos a lógica como é? Pessoas iguais se repelem, exemplo, e pessoas diferentes se atraem. Geralmente é assim que a lei tenta mostrar, comprovou para a gente. Vamos lá. O tipo de carga elétrica adquirida por atrito depende dos materiais usados. O plástico de tubo da caneta, por exemplo, adquire carga elétrica negativa. Mas se friccionarmos algum tipo de vidro na flanela, será o tecido que vai ficar com carga negativa. Aqui ele vai mostrar outro experimento.
Passando várias vezes um pente em um plástico no cabelo ou esfregando várias vezes uma caneta de tubo plástico em um pano de algodão ou lã, esses objetos poderão atrair pequenos pedaços de vidro. Isso acontece porque o pente fica carregado eletricamente com carga negativa. Ao aproximá-lo do pedaço de papel, as cargas elétricas positivas do papel se organizam, ficando mais próximas do pente. E quando as cargas negativas ficam mais afastadas, como representando no detalhe, a atração elétrica é maior quanto mais próximas estiverem das cargas. Assim, as cargas positivas do papel e as negativas do pente se atraem, fazendo com que os pedaços de papel fiquem presos no pente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já, como vocês são de televisões mais modernas, talvez não, mas nas televisões mais antigas, quando a gente desligava e se aproximava, eles tinham tanta eletricidade que eles faziam arrepiar o pelo do corpo. Eu não sei se ainda hoje essas TV fazem isso. Eu faço de propósito, mas... Pronto, mas quando a gente coloca assim o pelo do corpo, você fica tudo arrepiado. Eu acho interessante. E aquilo ali é uma forma de eletromagnetismo, também faz parte da eletricidade. É bem interessante. Eu acredito que mais na frente o livro deve mostrar. Continuando. Quando um corpo neutro, o que é algo neutro? É algo que não vai ter carga, certo? Zero de carga. Quando um corpo neutro apresenta um desequilíbrio de cargas por influência Aqui, de... por que a gente não faz duas experiências, a do balão e a do pente? a gente pode fazer. Essa do pente também é bem fácil, né? Com papel e o pente. E todo mundo tem, né? Praticamente um pente. Pronto, fechado. Okay. Quando um corpo neutro apresenta desequilíbrio de cargas por influência de outro corpo, dizemos que ele foi eletrizado. Neste caso, a separação de cargas elétricas de um corpo foi provocada pela proximidade de outro corpo carregado sem contato direto. Esse fenômeno é denominado indução eletrostática ou eletrização por indução. A eletrostática, copia aí, por favor, Ivone. A eletrostática ou eletricidade estática, a eletrostática ou eletricidade estática é a parte da eletricidade, Repete, tia. repito, a eletrostática, ou eletricidade estática Eletricidade, o que é, professora? Eletricidade estática é a parte da eletricidade, que estuda as cargas elétricas, em repouso, que estuda as cargas elétricas em repouso, e as forças de atração e repulsão entre elas, e as forças de atração e repulsão
entre elas. Vocês que possuem livro, grifem essa partezinha aí, tá? Vamos lá. Quando se encosta um objeto eletrizado em outro neutro, isso é, com carga nula, partes das cargas do primeiro passa para o segundo, que isso vai se chamar uma eletrização por contato. Se um corpo com carga elétrica negativa, por exemplo, encostar em um corpo neutro, parte das cargas negativas do primeiro passará para o segundo, e os dois ficarão com carga elétrica negativa. Na eletrização por contato, o corpo neutro sempre ficará com carga elétrica do mesmo sinal do corpo em que ele encosta. Outro exemplo de eletrização por contato com um corpo eletrizado com cargas positivas. Ou seja, vamos lá para outro exemplo. De novo, o meu sorinho é porque é o que tem mais perto de mim. E o meu copo. O meu sorinho agora, ele possui carga nula, ou seja, zero de carga. Já o meu copo, ele possui cargas elétricas negativas, conhecidas pelos elétrons. Então, quando há um atrito entre eles, houve uma eletrização por contato, certo? E essa eletrização por contato fez com que o meu copo passasse as cargas negativas para o meu sorine, que tinha carga neutra. Então, agora, os dois aqui possuem cargas negativas e chamam de eletrização por contato. Da mesma forma, seria se o meu copo fosse carga positiva. Depois de uma atração entre o meu copo e o meu sorine, as cargas positivas que estavam no meu copo passariam também por contato para o meu sorine. E ambos ficariam com cargas elétricas positivas, os prótons, certo? Continuando. Podemos verificar a ocorrência desse tipo de eletrização em algumas situações no cotidiano. Por exemplo, quando o ar está seco e uma emissora atrita a sola do sapato várias vezes entre o tapete, seu corpo pode se eletrizar por atrito. Se ela tocar em outra pessoa ou em um objeto ligado ao solo, como uma maçaneta, pode levar um pequeno choque por causa da passagem de carga elétrica de um corpo para outro. Às vezes, basta aproximar a mão e uma pequena faísca solta para o objeto ou para o corpo de outra pessoa. Nestes casos, as pessoas ficam, em geral, apenas um pouco assustadas. Entre outros casos, porém, a eletricidade estática pode ser perigosa e causar problemas sérios, como veremos adiante. Aqui tem a informando sobre isso que eu fiz agora. Cargas positivas passando para um corpo neutro, cargas negativas também passando para um corpo neutro. Próxima página, página 186. Condutores e isolantes. Você já observou que os cabos que conduzem corrente elétrica, como os cabos de equipamento elétrico, são revestidos de plástico ou de borracha? Praticamente todo mundo aqui já viu um videogame, então sabe mais ou menos como é. Ou teve em casa e viu que naquele cabo lá, não é um cabo que liga a outro, é um fio de cobre, geralmente, que faz a eletricidade de um ponto de energia para aquele aparelho. No entanto, há uma cobertura nesse fio, seja ela de plástico ou de borracha. Esses materiais, assim como vidro, tecido, papel e madeira, são isolantes elétricos. Materiais isolantes podem perder ou ganhar cargas elétricas do corpo. Porém, essas cargas elétricas não deslocam
facilmente pelo material. Então, se você está vendo lá o liquidificador ligado e de repente você tem um choque, é porque houve uma ruptura nessa borracha. Aí, a partir do momento que essa ruptura na borracha, você fica tendo mais contato, mais próximo ao fio. É por isso lá que você vai e leva um choque. A partir do momento que uma de vocês pega uma fita isolante, que é uma fita de plástico, coloca naquela ruptura do liquidificador. Quando liga novamente, você coloca a mão, já não tem mais choque. Por quê? Porque aquela fita, como o nome já se diz, isolante, isola com que a carga elétrica venha a ser passada para você. Ela recebe a carga elétrica, mas ela não vai transmitir para você. Certo? Entendido? Então, isso é um dos meios de condutores de isolantes, tá? Tem outros meios, vamos lá. Outros materiais são as cargas elétricas que podem se mover com bastante facilidade. São os chamados condutores elétricos, pois conduzem bem a corrente elétrica. É o caso da maioria dos metais. Por isso, como veremos adiante, os fios elétricos são feitos de metal, geralmente de cobre. Veja como mostra aqui essa figura 7.10. Outros metais, como o ferro e o alumínio, também são bons condutores elétricos, além dos metais. O corpo humano, o solo e o ar úmido são exemplos de condutores de eletricidade. O planeta Terra é um bom doador e receptor de cargas elétricas negativas. Portanto, se uma das pontas de um fio condutor tocar um corpo eletrizado negativamente e a outra ponta do fio tocar o solo terrestre, o acesso de carga elétrica negativa do corpo será rapidamente transferido ao solo. Já ouviram falar em, como é que a gente fala? Fio terra? O fio terra é justamente isso. Aqui na máquina de lavar roupa, aqui em casa tem um fio terra que a mulher teve que colocar e eles cavaram e deixaram lá embaixo. Então, isso é um condutor que a gente chama condutor fio terra. Se caso acontecer algum problema com a máquina e receber uma carga elétrica muito forte, esse fio elétrico, ele conduz toda a eletricidade de carga e coloca lá para o solo, para não fazer que tenha uma fatalidade com a gente. Receber Ô, professora. Oi. Aí, quando essa eletricidade vai para o solo, acontece alguma coisa lá ou não? Não, no solo não. No solo não acontece nada, não, porque ele é um isolante. Aconteceria se fosse na gente, mas no solo não. Vamos lá. O excesso de carga elétrica negativa do corpo será rapidamente transferido ao solo. E se o corpo estiver eletrizado positivamente, ao receber o contato com o solo terrestre por meio do fio condutor, as cargas elétricas negativas passarão da terra para o corpo, deixando a carga elétrica nula. Então, o que acontece? Minha mãe foi ligar a máquina. Se não tiver o que a gente chama de fio terra, geralmente esse fio terra é colocado em computador, quando liga lá o estabilizador, tudo isso possui um fio terra. Hoje em dia é menos falado porque as tomadas de hoje tem 3 furos, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu levar aqui. Pronto, aqui em casa, por exemplo, ó, a tomada possui 3 fios e um fio desse já é o fio terra, então não tem mais, hoje em dia é menos falado, mas antigamente, quando só tinha 2 canais de entrada, falava-se muito em fio terra, faz o fio terra dessa casa, para que vocês não venham ter choque e tal. Ainda assim, mesmo com o fio terra, tem pessoas ainda que levam um choque, mesmo. Mas muito interessante a questão do fio terra, porque realmente, quando vem carga elétrica maior, quando acontece, professor, essa carga elétrica maior? Quando falta energia e volta energia. Quando essa mudança de energia, quando vem, ela vem com toda a carga máxima. E aí pode ocorrer. Por isso que ocorre em falta de energia e quando vem, ocorre queima TV, geladeira, tudo que tiver em pontos elétricos. Quando falta energia e volta, geralmente tem essa perca de eletrodomésticos, porque é uma carga muito forte quando vem. Então,
às vezes o objeto não está preparado, não vai suportar tanta eletricidade, tanta carga de energia. Aí acaba queimando. Acontece por conta disso, certo? Pessoal, nossa aula se encerra aqui. Boa prova mais tarde, boa prova. Estude, leiam. Próxima aula, vamos fazer o experimento da bola e vamos fazer o experimento do pente para ver se isso é verdade que aqui está dizendo. Tá certo? Boa aula para vocês, boa prova. Até a próxima aula. Tchau, Boa tchau. semana, professora. Tchau. Tchau.